Nós iremos meditar em João capítulo 10, versículo 14, que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Esse texto fala da figura do pastor e a figura da ovelha. E cada um tem as suas características. O pastor possui as suas qualidades e os seus defeitos, assim como a ovelha também. Mas o que me chama a atenção logo nesse texto é a palavra inicial, eu sou. A frase inicial, eu sou. Esta é a quarta declaração no livro de João que Jesus diz, eu sou. Por exemplo, ele disse em outras passagens, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. E assim ele trata várias vezes da palavra eu sou. E aqui ele começa dizendo, eu sou o bom pastor. Quando nós vamos aqui para a Bíblia, tratando do pastor, nós encontramos o seguinte. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, olha o que diz de Jesus como bom pastor. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então, quando Jesus olhou a multidão, Jesus se compadeceu como um pastor em busca de ovelhas desgarradas. Então diz o texto que ele teve grande compaixão deles, porque as pessoas andavam desgarrados. Também em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, Pedro afirma o seguinte, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então aqui o apóstolo Pedro, ele diz, olha, antes vocês andavam como ovelhas desgarradas, mas agora vocês voltaram ao pastor e bispo das vossas almas. Nós encontramos também em Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, o profeta escreve o seguinte, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Então aqui o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala as palavras do próprio Deus. Ele diz, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Então esse eu sou é verdadeiramente de um Deus que é o bom pastor e que cuida das suas ovelhas. Também em Hebreus capítulo 13, versículo 20, nós encontramos o escritor sagrado afirmando o seguinte, que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Em Isaías 40, versículo 11, encontramos o profeta Isaías escrevendo o seguinte, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentam, ele os guiará mansamente. Aí eu me lembro do Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então aqui também em 1 de Pedro 5, versículo 4, diz o seguinte, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então o pastor verdadeiro é aquele apacentador, é aquele que chama as suas ovelhas pelo nome e as ovelhas lhe obedecem. Então aqui é a primeira parte. O pastor também,
ele tinha um cuidado especial com as suas ovelhas, que sempre estava guiando elas pelo caminho correto. Ele utilizava uma vara e utilizava um cajado. Então ele utilizava aquele gancho para resgatar ela da mão dos lobos, para resgatar dos abismos, para resgatar dos lamaçais, para resgatar das correntezas das águas. E também utilizava o cajado para guiar elas pelo caminho correto. Certo? Essa é a figura do pastor. Ele também utilizava um tipo de óleo repelente que ele passava na cabeça da ovelha para que não fosse picada por cobras venenosas e nem por insetos. Ele tinha um cuidado especial. Quando ela estava quebrada, ele colocava em seus ombros e cuidava dela com todo carinho. Assim é o nosso Deus para conosco. Ele cura as nossas feridas. Quando pensamos que não temos mais força, Ele está ali nos levantando, colocando em seus ombros, ungindo a nossa cabeça com óleo, como diz o Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então a figura do pastor é importante. E nós temos o pastor exemplar, que é o nosso Cristo. Ele não é mercenário. Ele é um pastor que cuida das nossas almas. E nós temos também a figura da ovelha. Vejamos o seguinte, quando tratamos sobre ovelhas. Na Bíblia nós encontramos vários tipos de ovelhas. Encontramos as ovelhas perdidas, como está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7. Nós encontramos ovelhas desgarradas, como está em Isaías 53, 3. Encontramos ovelhas quebrantadas. Nós encontramos também ovelhas enfermas, ovelhas gordas. Encontramos também ovelhas truculentas, ovelhas soberbas. E encontramos ovelhas mansas, que é esta do texto sagrado. Mas vejamos também algumas características das ovelhas. A ovelha não tem defesa, ela é um animal dócil, é um animal manso, ela não tem defesa, ela não reage, ela não avança, ela sempre se mantém no seu lugar de mansidão. Segundo, a ovelha, desde quando nasce, ela já produz lã, ela cresce, fica gorda e ali é tirada a sua lã todo o tempo. Então, todo o tempo a ovelha produz. Também a ovelha, quando ela vai comer, ela não come em outro local, senão o local que o pastor colocou para ela comer. Por exemplo, se o pastor colocou hoje aqui a comida dela, amanhã ela vem para esse mesmo local, ela nunca quer comer em outro local. A ovelha também, ela conhece a voz do seu pastor. Na antiguidade, quando os pastores, isso acontece até hoje em Israel, quando os pastores se encontram com as suas ovelhas e as ovelhas se misturam, quando os pastores começam a se separar novamente, eles começam a chamar as suas ovelhas e elas se separam da mesma forma, sem mudar de rebanho, elas permanecem no mesmo rebanho. Então estas são características das ovelhas. Voltando ao texto sagrado, diz: eu sou o bom pastor. Então aqui a gente já começa a clarear a nossa mente para o entendimento de Cristo, nosso bom pastor, o pastor por excelência. Aqui ele diz: conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Você conhece o seu pastor? Porque o seu pastor conhece você. Então você também deve conhecer ele. Conhecer não é apenas o conhecimento secular, um conhecimento
superficial, mas um conhecimento profundo de você falar com Ele e Ele falar com você. Então, Jesus diz aqui o seguinte: as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz daquele que possui todo o cuidado por você, todo o carinho, que está ao ponto de lhe ajudar, de lhe proteger, de lhe guardar? Medite nessas palavras. Então, Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Como é que está você? Você está uma ovelha mansa, uma ovelha no rebanho, ou você está uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha distanciada, quebrada, ferida? Como é que você está? Eu quero dizer a você, neste momento, que você tem um pastor, e esse pastor, ele procura por você. Ele procura você que está perdida, você que está ferida, você que está amargurada, você que está deprimida. Você é ovelha do rebanho do Senhor. Então, mesmo que você hoje esteja desgarrado, o Senhor quer trazer você de volta para o seu aprisco, tá bom? Quero nesse momento orar com você, apresentar a sua vida. E se você estiver distante do Senhor, que você possa voltar para Ele, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento eu te apresento, Senhor, esta pessoa que está neste momento ouvindo essa reflexão. Se é uma ovelha perdida, traga de volta ao rebanho. Se é uma ovelha ferida, Senhor, vai curá-la, as suas feridas. Se é uma ovelha cansada, venha dar força a ela, venha carregar ela em seus ombros, venha cuidar dela, venha colocar o óleo sobre a sua cabeça, venha proteger, venha colocar ela em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Meu Deus, eu quero te apresentar cada uma. Se a ovelha está saudável, que o Senhor possa conceder sempre a tua graça, o teu amor e a paz para essa pessoa. Se a ovelha está longe, distante do aprisco, distante do rebanho, Senhor, resgata. Tu és o resgatador. O Senhor resgata essa pessoa, o Senhor traz de volta ela novamente ao seu rebanho. Meu Deus do céu, Senhor, Tu és o nosso bom pastor e Tu conheces cada um de nós e queremos também Te conhecer mais. Em nome de Jesus eu Te peço, concede a Tua graça, concede a paz, concede a mansidão, concede a cura para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.